Então aqueles que conseguirem suportar essa pressão passam para a próxima fase. Os que não vão precisar vivenciar suas experiências pessoais. Eu fui testado da mesma maneira, é um padrão, não é nada pessoal. O método é que o jogador principal, aquele que está formando a equipe, ele precisa de uma equipe de jogadores que tenham uma certa humildade de espírito. Aproximar-se da suprema personalidade de Deus para compreender a mente dele requer um espírito quebrantado, um espírito flexível, um espírito, digamos, experiente, né? E espíritos muito jovens ou espíritos que mantêm em si uma ideia de autonomia, eles acabam negligenciando os protocolos de aproximação, de abordagem, por serem muito orgulhosos, evidentemente, por estarem muito ligados ao próprio ego pessoal. E aí eles ficam super sensíveis, hipersensíveis, você não consegue dar orientações objetivas porque eles ficam assim sensibilizados, emocionais, e o resultado natural é que eles vão te considerar exigente, vão te considerar rabugento, talvez, quem sabe, pretensioso. Daí eles vão fazer uma série de julgamentos pessoais a respeito do seu caráter pessoal, e isso vai desqualificá-los, porque eles não vão conseguir entender na primeira etapa o conhecimento que está por detrás dessa rabugice toda, não é? Normalmente os yogis, quando eles vão se casar, por exemplo, eles testam a qualificação da esposa dessa forma. Por quê? Eles sairão dos seus... Porque na cultura védica, os yogis, eles são incentivados, eles são orientados, né, ou incentivados para deixar uma progenie, para deixar os genes como se fosse justamente transferir para o próximo jogador os conhecimentos adquiridos. Então, normalmente eles fazem o seguinte, é muito comum isso nas histórias védicas. O yogi, então, ele decide, muito bem, eu vou sair, não é? Quando ele decide, porque o yogi pode decidir quando ele vai sair. Então ele decide, vou sair. Dos critérios de acordo para sair, para entrar nos planetas celestiais, por exemplo, é que ele deve deixar os genes de conhecimento que ele adquiriu, a carga genética de informação que ele adquiriu, em um outro ser, para um outro ser. Então ele vai precisar ter um relacionamento sexual. E nesse momento, ele então vai à luta, né, em busca de uma esposa. E é muito comum que outras personalidades já saibam que esse yogi está predisposto, né, a se casar. E nas histórias védicas, por exemplo, reis ofereciam as suas princesas, né, as suas filhas, em casamento a esses grandes yogis. E às vezes esses yogis, que eram muito poderosos espiritualmente, poderiam conceder bênçãos que trariam prosperidade ou infortúnios para um reino. Então os reis se aproximavam desses yogis, oferecendo suas filhas como caridade para casamento. E os yogis podiam aceitar ou não, dependendo da fase. Se o yogi não estivesse na fase de saída, eles simplesmente abençoavam o rei e não aceitavam. Mas eventualmente, quando um yogi estava maduro já para aceitar um relacionamento, então ele aceitava o presente do rei. Mas normalmente eles são feios, né, magros, feios e assim, maltratados, porque eles praticam muitas austeridades, né? Só que eles também podem rejuvenescer. Eles podem rejuvenescer em determinados momentos, tá? E então, uma das formas que eles utilizavam para se identificar se a princesa era qualificada
para receber os genes do filho é justamente permanecer feio no momento em que ela fosse vê-lo, né? Não se banhava, não se preparava para o primeiro encontro, nada disso. Então, se a menina fosse assim, uma yogi também, uma pessoa evoluída espiritualmente, o comportamento dela normalmente seria um comportamento de respeito, e ela aceitaria aquele esposo como sendo, a princípio, né, um mestre. Então ela se aproximaria com respeito e tocaria nos pés do yogi com respeito. Então isso agradaria o yogi. E ele então, aí depois disso daí, ele providenciaria para ficar melhor, ele voltaria a se alimentar, cortaria o cabelo, enfim, ficaria mais ou menos agradável aos olhos da princesa. E eles rejuvenesciam também, ficavam muito belos, né, quando eles tinham fórmulas para isso. Mas as meninas que se aproximavam com receio, com ojeriza, com náusea, eram imediatamente desqualificadas como esposa. E os reis tinham que voltar para casa de mãos vazias, sem bênçãos, e dependendo do comportamento da menina, se ela fosse arrogante ou se ela fizesse bullying, né, digamos, com o yogi, então o rei poderia inclusive ser amaldiçoado por isso. Então os reis preparavam as filhas antes, né? Olha, nós vamos encontrar um yogi, então você tem que ser respeitosa, senão o papai vai se ferrar, filhinha, né? E acontecia realmente, uma vez uma menina foi levada até um yogi chamado Chavana Muni, e essa menina, quando viu o rei, quando viu o yogi, ela fez uma careta feia e fechou assim fechou os olhos assim com uma careta feia, porque ele realmente era muito feio. Mas ela foi preparada antes para isso, e ainda assim o comportamento dela foi desfavorável. O resultado é que o rei começou a ter prisão de ventre naquele mesmo momento. Todos os soldados que acompanhavam o rei também ficaram com prisão de ventre, e o rei estava começando a passar muito mal, e os soldados não estavam conseguindo respirar. Então o rei imediatamente entendeu que a filha tinha cometido uma ofensa grave, conversou com a filha, explicou que todos morreriam se ela não fosse humilde e tolerante e fosse lá pedisse perdão ao yogi. O yogi ele não fez nenhuma ofensa, ele não fez nenhuma maldição. O simples fato de a menina ter desrespeitado o yogi já gerou uma maldição sobre o rei e sobre os soldados do rei, a família real. Então a menina voltou lá, prestou reverência, pediu perdão ao yogi e pronto, o assunto ficou resolvido. Então, o mestre espiritual também testa o discípulo para ver a qualificação do discípulo, porque não é o discípulo que escolhe o mestre espiritual, é o mestre espiritual que escolhe o discípulo. O discípulo, ele se aproxima do mestre espiritual com algumas considerações, né? Ele acha que é ele que está escolhendo o mestre o aceita como candidato possível. Depois o mestre vai testar para ver se esse discípulo ele é competente para entender ou para ser um amigo, porque o discípulo, na verdade, será ou um amigo ou um peso a ser carregado. Normalmente os discípulos chegam na forma de um peso a ser carregado, porque eles chegam ignorantes, eles chegam cheios de maus hábitos, cheios de ideias corruptas na cabeça, cheios de preconceitos, de julgamentos falsos, eles chegam meio que destruídos, na verdade. E a função do mestre espiritual é reconstruir esse ser, então dá trabalho. E o mestre espiritual tem o direito de saber se vale a pena esse investimento. Porque ele vai perder tempo com uma pessoa orgulhosa, pretensiosa, que acredita que tem o domínio de si próprio. Então é praticamente uma criança egocêntrica. Então, para o mestre espiritual que aceita crianças egocêntricas e para o objetivo de ser adorado fica aliciando o ego, alisando o ego, amaciando o ego, ou nutrindo o ego dessas crianças egocêntricas, na verdade o mestre ele não está fazendo a função dele de fato, que é de corrigir, de orientar o discípulo. Ele está simplesmente desejando ser adorado, e para isso a técnica vai ser justamente a de elogiar e, enfim, satisfazer os desejos do discípulo para que ele se sinta bem, se sinta satisfeito com o mestre, continue dando dinheiro, talvez continue dando honras e, enfim, méritos.
Então, essa é uma categoria de mestre, não tem problema. Se ele for um acadêmico e for capaz de dar orientações e dar explicações, então não tem problema. Ele pode curtir esse êxtase que está tolerável. Ainda é como, por exemplo, quando você está numa... Deixa eu só desligar uma lâmpada aqui que está fazendo um negócio aqui que eu estou vendo que tá criando um problema. Parece que minha boca está sangrando, que tem uma luz vermelha batendo. Só um minutinho. Pronto. Então, como eu estava dizendo, o processo ele inclui, não é? São 3 categorias de orientadores, são chamados mestres. Tem o kanista, o madhyama e o tama. O kanista, o mestre kanista, normalmente é uma pessoa com uma boa capacidade de articulação. É muito comum esquizofrênicos assumirem a posição de mestres, porque eles têm uma hiperconvicção em si próprios, mas ao mesmo tempo eles não têm articulação filosófica. Eles têm assim argumentações infinitas para justificar que eles são uma grande personalidade, que eles são uma revelação de Deus, etc. Eles são hiperfocados em si mesmos e eles são capazes de convencer a outros dessa esquizofrenia pessoal. Esse efeito chama-se Foliadu. Inclusive, eu entrei no movimento Hare Krishna estudando esse assunto. Eu fui fazer uma pesquisa sobre o Henri Cristo e estudando esse efeito aí chamado Foliadu, que é quando um esquizofrênico consegue convencer outros de que aquela esquizofrenia é uma realidade viável, né? Como Lula disse, uma mentira falada muitas vezes passa a ser uma verdade. E esse efeito chama-se Foliadu, que é quando uma esquizofrenia se torna uma epidemia, né? Mas não necessariamente uma verdade. Então, por exemplo, o Henri Cristo, né? Eu sei quem conhece o Henri Cristo, quem já ouviu falar, é um efeito Foliadu, ele é um esquizofrênico, só que ele é tipo maluco beleza, ele é engraçado, divertido, então passa, né? Mas tem esquizofrênicos que são perigosos, eles se tornam serial killers, assassinos, ou então eles dão orientações que podem eventualmente matar outras pessoas. Por exemplo, eu sinto muito se alguém gosta, particularmente eu acho ele até engraçado. Eu não tenho uma opinião política controversa em relação ao Bolsonaro, mas a posição dele em relação ao vírus, o coronavírus, e como ele convenceu outras pessoas a pensar como ele, é um fenômeno de Foliadu baseado numa esquizofrenia, não é? A opinião dele é uma opinião completamente esquizofrênica do ponto de vista científico, mas ele conseguiu um grande grupo de pessoas que assimilaram, né, a mesma posição dele. E o resultado é que as coisas poderiam ter sido diferentes, mas enfim, né, são os fatos da vida. Só para dar um exemplo de como é que uma alucinação individual pode se tornar um efeito coletivo caso o líder seja carismático, o que é o caso do Bolsonaro. Ele é carismático, isso não tem como negar, ele é carismático e ele tanto é que ele se tornou presidente, né, porque ele é carismático. Mas isso não significa um alto nível de consciência. Isso, então, é o caso de mestres kanistas. Então, o Bolsonaro seria um exemplo de um mestre kanista. Carismático, porém sem uma grande capacidade de administrar as próprias ideias. Como é o caso, por exemplo, ele próprio transfere as responsabilidades da administração legal, econômica, para o terceiro. Então ele terceiriza. Então ele é carismático, ele é inteligente, inteligentíssimo, carismático, ele é um político, então ele está jogando o jogo. Tá? Então, pessoal, olha só,
Isso não é uma opinião política, tá? Eu não tenho nenhuma aversão a ele, pessoalmente, não tenho opinião política em relação a ele. Eu estou fazendo uma análise científica do fenômeno chamado, que é o fenômeno Folia Du, que a gente pode identificar um traço ali, tá? O Henrique Cristo é um outro exemplo, sabe? E existem muitos exemplos aí no mundo. Jim Jones, o Hitler era um fenômeno de Folia Du, só que é um fenômeno histórico, já envolvia uma grande massa, né, num nível assim muito maior, e ele não era o único da época. Mas enfim, só para dar exemplos de como podem haver mestres canistas. Eles normalmente são carismáticos e eles normalmente possuem um traço de esquizofrenia, que é uma hiperadoração de si mesmos e uma hiperventilação da propaganda da sua própria personalidade individual sobre as demais. Isso é uma característica desses mestres nesse nível. E na religião também tem, né? Claro, evidentemente em todas as áreas, na política, na administração pública, na convivência familiar, tem pessoas que podem ver que tem irmãos, né, que são assim. E também na religião aparecem essas personalidades. Normalmente na religião eles costumam ser líderes carismáticos, costumam ser bem articulados na hora de fazer grandes discursos do ponto de vista teoricamente da defesa do conceito, da defesa da religião, etc. Mas eles não conseguem articular bem as ideias quando são pressionados a dar respostas pragmáticas. Eles são evasivos, abstratos, eles são como sabão, eles escorregam para cá, escorregam para lá, e no final eles não respondem às perguntas e se auto-elogiam, se auto-adoram. É muito comum. Se vocês quiserem saber exatamente como é isso daí, assistam às entrevistas do Henrique Cristo, dadas nos diferentes programas de televisão. Vocês vão ver que ele sempre escapa, ele sempre tem uma estratégia de saída pela direita para dar explicações para as perguntas que pressionam um pouco mais, tá bem? Mas é isso daí, tá? Agora, tem o caso do segundo nível de mestres, que são os Madhyamas. Os Madhyamas, eles possuem conhecimento, tá? Eles são bem articulados intelectualmente, eles possuem referências, eles conseguem dar referências históricas, eles conseguem fazer manipulações das peças que compõem o jogo, que compõem o quadro. Eles também são capazes de assim, ter uma postura de convicção pessoal. Então eles têm uma noção de como as coisas são de fato, porém eles ainda estão muito ligados ao processo da autolatria, que é a adoração da própria personalidade. Então, nesses casos, o mestre costuma ser, pegar leve, digamos assim, com os discípulos, porque se ele pegar pesado, os discípulos vão embora. Então, ele costuma pegar leve, ele costuma ser assim, né, pegar leve. Eu tentei essa técnica, sinceramente, porque eu achei que seria necessário usar essa técnica, não que eu sinta prazer nela, mas eu vi que se eu quisesse começar alguma coisa, eu precisaria usar essa técnica. As almas são condicionadas, elas não se aproximam, não é fácil de encontrar jogadores assim, convictos, e então eu precisaria assim, usar uma técnica que eu pudesse atrair um grande número de pessoas, e dentre esse grande número de pessoas, poder selecionar, não é, um ou outro que tivesse condições de, enfim, acompanhar o jogo no ritmo que eu assim, poderia jogar, não é? Então selecionar alguns jogadores para treiná-los para jogar no mesmo nível que eu, para nós formarmos uma equipe, porque sozinho esse jogo fica mais difícil. Então é preciso de uma equipe, mas não pode ser simplesmente uma equipe, tem que ser uma equipe bem treinada, senão a equação fica... A equação, quando chega numa parte final do processo da equação, é necessário, o jogo se faz em equipe. Então, o jogador experiente, ele tem que ter a experiência, inclusive, de também jogar em equipe, na verdade. Ele precisa expandir essa experiência ao ponto de jogar em equipe. E para jogar em equipe, ou ele é muito sortudo de encontrar jogadores experientes como ele, ou melhores do que ele, ou então ele forma uma equipe e os treina para que os jogadores fiquem qualificados no mesmo nível e até eventualmente o supere.
O ápice da humildade do discípulo é superar o mestre. Por quê? Quando o discípulo ele é humilde, ele aprende o que o mestre ensina. E pelo fato de aprender o que o mestre ensina, e por ser outra pessoa, tem um outro tipo de configuração. Então, ele pode criar metáforas ou ele pode fazer observações que não foram aprendidas pelo mestre, que orientou. Então, em algum nível, em algumas áreas, ele acaba sendo mais experiente do que o próprio mestre. Mas para isso, ele precisa primeiro aprender o conhecimento que o mestre está oferecendo, para depois poder superá-lo, entende? Então, se o discípulo consegue superar o mestre, é porque ele já foi humilde o suficiente para tolerar a rabugice do mestre, porque o mestre, o Tama, que é o terceiro nível, ele não está muito assim interessado em autoadoração, porque ele sabe que essa autoadoração é um atraso no jogo. Ele vai ficar sobrecarregado de jogadores inoperantes, jogadores dependentes emocionalmente e jogadores que praticamente são como bebês eternos, que estão sempre mamando e não saem da fralda jamais, e estão sempre necessitados de que, enfim, eles não querem pensar por si mesmos. A verdade é que eles são jogadores preguiçosos, que não querem pensar por si mesmos, não querem se esforçar, não querem gastar os neurônios com o mestre, porque os neurônios eles estão gastando com o Felipe Neto, com o sertanejo universitário, então não tem espaço para gastar com o mestre. Por isso o mestre fica em segundo plano, fica como um boneco na estante, e quando ele precisa ele vai lá e pega o boneco e brinca com o boneco, depois ele coloca o boneco de volta na estante, e a atenção dele ele realmente dá para as coisas importantes, que é o sertanejo universitário, o barzinho no final de semana e quem sabe aí os videozinhos, né, dos bichinhos que pulam. Então, o mestre ele é glorificado, ele é assim elogiado por esse grupo, mas o que acontece é que esse grupo ele não passa para a segunda fase e o mestre ele fica então numa condição de condicionamento, ou seja, na hora da avaliação final ele também acaba sendo reprovado, tá? Não é que ele fica numa condição de decadência, porque se ele prestou serviços culturais, se ele agiu, se ele ensinou, se ele passou cultura, passou conhecimento, então isso é atividade piedosa. Mas se ele não conseguiu liberar ao menos um dos seus discípulos, ele não passa na fase. Tá? E para liberar ao menos um dos seus aprendizes, ele precisa ele próprio estar liberado. E para que ele esteja liberado, ele não pode estar seduzido, ele não pode estar encantado com o êxtase de ser adorado. E por conta disso, ele vai ter que ser contundente, sério e exigente. E no momento em que ele for sério e exigente na sua abordagem de investigação do conhecimento, pronto, ele vai perder discípulos, tá? Ele vai ficar lá com meia dúzia de gatos pingados e olhe lá, né? Ele vai ter uma grande quantidade não é adversários, necessariamente adversários, mas julgadores, né? Pessoas que vão julgá-lo como arrogante, pretensioso, orgulhoso, pedante, etc, etc, etc. Vai ter uma lista muito grande de pessoas, de críticos, né? Ele vai ter, para cada um apreciador, ele terá 230 críticos. Então é bom que ele saiba disso daí, esteja preparado, porque as críticas virão na forma de tsunamis, tá? Diamantes são raros, é difícil de encontrá-los, é mais fácil encontrar pedras pelo caminho, tá? E aqueles que quiserem jogar na plataforma Tama, que é uma plataforma profissional, que é uma plataforma mais exigente, devem saber que essa carência, essa necessidade, essa carência emocional de ser querido, de ser amado, de ser constantemente elogiado, não deve estar na pauta. Tudo bem, não tem problema nenhum ser elogiado pelas pessoas, você pode apreciar isso. Mas quando as críticas vierem, e elas vão vir numa quantidade muito grande, a evasão de jogadores vai ser alta, e normalmente eles deixarão o jogo aborrecidos porque o mestre é rabugento, insistente e é chato. Então
vai ser considerado uma pessoa chata, insistente e rabugenta, tá? Isso está na pauta. Então qualquer um que assumir a posição de um orientador apropriado vai passar por isso. É como uma mãe, né, que está educando um adolescente. A mãe que educa um adolescente assim, de uma forma adequada, e o adolescente é relativamente preguiçoso ou rebelde, que não ouvir que ela é uma pessoa chata, é porque não está sendo uma mãe apropriada. Ela está tentando ser uma amiguinha do filho. O resultado vai ser um ser humano intolerante, assim, hipersensível e, portanto, insensível, uma pessoa despreparada para a realidade das emoções que não são sempre como mamães. Então ela vai falhar como mãe e vai assim educar um adulto infantil, que é o que nós vemos atualmente nessa geração, que é uma geração depressiva, não é? Porque os pais querem ser amigos dos filhos, esquecem de educá-los e eles se tornam pessoas insensíveis, intolerantes e mal educadas e depressivas, porque isso é desagradável e no final das contas elas são extremamente improdutivas, tá? Então os pais que são realmente pais, que não assumem uma posição de confrontar os seus filhos para educá-los quando é necessário, não são pais, de fato, apropriados. Eles estão tentando ser amiguinhos e se esquecem de serem pais. E o resultado disso é que dá um efeito colateral no final. Então o orientador que não tiver isso em mente, que tiver apenas desejando a aprovação do público, significa que ele não sabe exatamente, ele não tem convicção exatamente do que ele está fazendo, porque ele depende que os outros o aprovem para que o projeto dele dê certo. E ele não pode depender disso. O mestre que está fechando a equação, ele só precisa de um jogador qualificado, só um. Se ele conseguir encontrar um apenas que seja qualificado, que esteja interessado sinceramente em assimilar esses conhecimentos, que seja tolerante o suficiente para suportar as insistências e as correções do mestre, esse discípulo ou esse aprendiz será então o próximo orientador e será o próximo a sair do jogo, tá? Agora, se o orientador, se o mestre, eu estou falando aqui, estou dando uma descrição geral, isso é válido para vocês, tá? É completamente válido para vocês porque vocês são os jogadores que estão sendo treinados e vocês deverão em algum momento formar a própria equipe, tá? Então o que acontece? Pode ser que vocês protelem ou posterguem essa equipe para a próxima vida, ou pode ser que vocês queiram acelerar o processo e já finalizar a equação nessa vida. E isso é do livre-arbítrio de cada um. A minha decisão pessoal é que eu vou fechar a equação nessa vida. Então eu vou continuar procurando os jogadores a minha vida toda, e se eu não conseguir encontrar um único jogador qualificado, o simples fato de eu ter tentado imensamente, sinceramente encontrar, já consta como sucesso. Não é necessário que haja, não necessariamente 100% necessário que haja o discípulo ou o aprendiz qualificado, mas é necessário que o mestre seja qualificado e um buscador incessante, um buscador intenso. Agora, a verdade é que sempre vai ter discípulos qualificados, já que sempre existem novos jogadores que estão aprendendo a sair do jogo, tá? Então sempre vai haver. O universo ou a suprema personalidade de Deus vai enviar uma quantidade de jogadores médios e, enfim, que têm um potencial de serem qualificados. E o orientador, ele vai ter que encontrar entre esses que estão mais ou menos qualificados, encontrar alguns que são mais consistentes e investir a energia nesses que são mais consistentes, porque isso é muito mais produtivo investir a energia num grupo pequeno, qualificado, do que num grande grupo desqualificado, porque você vai ter que ficar carregando uma multidão atrás de você que é improdutiva e está sempre consumindo informação infinitamente, mas que não param para prestar atenção no que está sendo ensinado de fato, né? Quando perguntaram, por exemplo, para Jesus, por que você não fala diretamente a filosofia? Por que você conta histórias? Ele respondeu, porque o grande grupo, a massa, me aborrece.
Então eu conto as histórias para que aqueles que têm ouvidos ouçam e aqueles que têm olhos vejam, apenas para eles. O bom pastor reconhece as suas ovelhas e as ovelhas reconhecem o seu pastor. As minhas ovelhas eu reconheço e as protegerei no curral. As outras eu não sei a quem pertence, portanto não me é cabível mexer na propriedade alheia. Então, os buscadores que são mais conscientes, eles não estão interessados na bajulação do público. Inclusive, eles fazem de tudo para repelir o público. Como, por exemplo, o ato de Jesus de entrar no templo e destruir aquilo tudo, é justamente uma das técnicas de repelir o público, que é um peso, digamos assim. Então, com aquela ação, ele dá o seguinte recado: somente aqueles que de fato me entendem e me compreendem é que continuarão me entendendo e me compreendendo. O restante pode ir para casa, que já estão dispensados. Então, depois daquele ato de Jesus no templo, a quantidade de seguidores dele diminuiu para... Caiu o ibope dele e desceu lá embaixo. E o pessoal o mestre voltaram para casa. Entendeu? Então é assim que acontece. No último momento, por exemplo, quando Jesus se entregou, né, no caso na cruz, e ele então falou aquele mantra: ó Pai, por que me abandonastes? Não é? E então aquele momento ali é o equivalente de dar carne aos lobos, não é? É o último processo seletivo, porque aqueles que entendem, não é, o amor de Jesus, por exemplo, compreendem o que ele queria dizer na sua intimidade quando ele falou aquilo. Aqueles que não conseguem, que não tinham acesso ao amor, à mente e à emoção de Jesus, entenderam que ele então está dizendo que o pai o abandonou e que o pai o abandona e que ele está frustrado naquele momento e que, enfim, está provado que na verdade ele não era autêntico. Então aqueles que estavam buscando em Jesus uma falha para afirmar que de fato ele não tinha essa qualificação ao qual se sugeriria, nesse momento obtiveram o que precisavam: dar carne aos lobos, porque os lobos também são filhos de Deus e precisam se alimentar. E como eles queriam um motivo que justificasse o fato de que ele talvez não fosse autêntico, receberam ali naquele momento esse motivo, se alimentaram e foram para casa. E somente aqueles que realmente entendem a missão do mestre e o coração do mestre que assim continuam, permanecem juntos no momento até o final. E é assim que é o processo de seleção dos aprendizes, tá? Dependendo do que está sendo ensinado. Se o que está sendo ensinado é uma coisa mais genérica, uma coisa mais simples, as coisas mais assim, como por exemplo, falar das energias, falar da questão moral, de como nós temos que, enfim, nos cuidar e tal. Então isso é genérico, não é necessário que o mestre seja muito competente para falar sobre isso, basta ter uma posição um pouco mais média e, enfim, não é necessário que a pessoa explique coisas muito complexas, basta falar das questões genéricas da psicologia, de como é que o mundo está se comportando mal, de como nós temos que prestar atenção nos caminhos que nós estamos andando e tal. Então, para isso não é necessário um orientador radical, basta um médium, um acadêmico, já é o suficiente. Para assuntos complexos, a posição vai ser de um rabugento, tá? Então, no sentido de que você pode tentar ter um bom humor, pode tentar aliviar a tensão, mas você vai ter que pressionar sim, tá? E você vai ter que dizer que aqueles que dormem muito, infelizmente, são desqualificados para entender assuntos muito elevados. Mas então aqueles que comem carne, infelizmente, não têm condições de adentrar nos mistérios mais profundos, no sentido de que eles não vão compreender o que está sendo ensinado. E na medida em que você vai falando isso, vai perdendo adeptos, né? Vai ficando cada vez mais assim. Mas isso está previsto, tá? Então, nós temos, a princípio, um grupo significativo, né? Eu estava esperando
um ou dois para continuar esse processo, mas tem mais do que eu esperava e vamos ver até onde os jogadores conseguem chegar, tá? Não há perda e nem diminuição nesse processo, viu? O avanço que você fizer, o quanto você conseguir aprender, isso vai constar como atividade piedosa, chama-se Sukriti, atividade piedosa, ok? Mas para chegar a ter condições de fechar a equação, vai exigir realmente um pouco mais de dedicação. Por exemplo, né, chegou a hora, por favor, um por um, me digam quem assistiu o filme que eu postei aí como sugestão. Vamos lá então. Bhakta Gandiva. Qual o filme mesmo? O Barulho que Vem Infinito. Eu assisti faz tempo. Você já assistiu? Eu assisti de novo. Bhakta Gandiva, você assistiu? Você assistiu? Eu já tinha assistido ele e assisti ele de novo. Ok, Hardwin. Assisti, mandei uma mensagem ao teu privado. Já tinha assistido e assistiu novamente. Foi, você mandou uma mensagem para mim. Eva Regina, você assistiu ao filme que eu sugeri aí abaixo? Eu não entendi qual é o filme, qual é o nome. Então, porque eu não lembro mais. Assisti tanto filme. Vamos pular então. Joana, você assistiu? O filme está descrito aí no grupo, filhinha. É só dar uma olhada, tá? Dentro do grupo eu já disponibilizei aí o filme. Joana. Você assistiu ao filme, Joana? Caromila? Eu assisti o filme de novo. Eu já tinha assistido antes, assisti de novo. Os documentários que eu... os vídeos também que você mandou. Os documentários? Isso. Todos? E o filme? Muito bem. Isso, assisti. Raquel? Oi, eu assisti. Você assistiu o filme? Sim, eu assisti. Os documentários? Não, os documentários ainda não. Renata? Oi. Oi. Eu assisti ao filme, mas aos documentários ainda não. Tulasi? Bom. Então, nesse grupo, no Liberação AK, as postagens que eu coloco não são videozinhos fofinhos, são vídeos de estudos, tá? Eu seleciono criteriosamente as postagens aqui, inclusive qualquer postagem que for colocado nesse grupo tem que passar antes por mim, tem que ser perguntado a mim, tá? Devananda, esse vídeo aqui é cabível para ser postado ali? Porque aí eu vou analisar e verificar se é necessário, se pode ser postado ou não, tá? Esse grupo é um grupo... o Eva, que ele acha que o seu telefone está aberto. Esse grupo, o Liberação AK, é um grupo equivalente, seria pós-graduação, tá? Então os temas aqui são temas selecionados e são temas de alta exigência, de alta performance. Os vídeos que eu posto nesse grupo não são vídeos fofinhos que você pode assistir ou não. São vídeos que você deve assistir, que você deve dar atenção, que você deve compreender o que está fazendo, tá? Vocês são todos lindos, eu amo todos vocês, mas esse grupo é só para estudantes mais sérios. Para estudantes médios, tem Buscadores do Infinito, tem o meu canal Cosmologia Védica e a Origem do Mal, que é aberto ao público, você pode ver quando quiser, do jeito que quiser, se não quiser, se quiser. Então ali é genérico, é para o público geral. O Buscadores do Infinito é para um público médio, tá? Esse grupo aqui é só para estudantes convictos, tá bom? Não se preocupe se você não puder ficar, não tem problema nenhum. Tem outras oportunidades, vão ter outras oportunidades.
Mas para ficar nesse grupo específico do Liberação AK, eu só posso ter estudantes sérios, tá? Estudantes que me entendam, que querem me entender e querem jogar no mesmo nível em que eu estou jogando. Tá? Não pode ser consumistas apenas de informações fofas. Não é o caso nosso aqui. Aqui a ideia são profissionais da investigação, tá? Então eu me comprometo com vocês uma coisa: eu não vou sobrecarregá-los de informação, tá? Eu vou colocar pouca informação, mas informações extremamente condensadas e necessárias. O vídeo que eu postei, o filme que eu postei, é um filme extremamente importante para entender como é que vocês receberão dados das autoridades. Os seus processadores estão sendo preparados para receber dados. E os dados que vocês receberão transcendem, nesse momento, o nível de conhecimento da humanidade. Ah, mas Devananda, isso não é uma arrogância? Não é, é uma informação. E aqueles que conseguirem observar isso daí vai entender que se trata de uma informação. Não é questão de arrogância, é uma informação. Tá? As informações que estão sendo descarregadas a respeito da metafísica é uma atualização, tá? É uma reforma intelectual, é uma reforma teológica. Portanto, é necessário que os processadores estejam adaptados a essa atualização. Então as informações aqui nesse grupo são informações que atualizam e qualificam os processadores para receberem dados. O filme que eu passei para vocês explica o procedimento de receber dados. Se o conceito não for assimilado, os dados não podem ser absorvidos, eles não podem ser processados. E o jogador ele vai ficar na ilusão de que entendeu o assunto. Dá um efeito de ilusão, porque o conhecimento ele dá um efeito de que você sabe, de que você entende. É um efeito colateral, é uma espécie de armadilha. É dito que o caçador experiente, ao capturar a sua caça, não a subestima. Então, o buscador consciente, ele, ao adquirir conhecimentos, ele não se superestima com a ideia de que já entendeu o assunto numa única vez. Aquele jogador que não tem curiosidade de ouvir 2 ou 3 vezes um assunto, ele é um jogador que se superestima. Ele supervaloriza a própria inteligência. E isso é um truque, que na verdade é uma espécie de armadilha no jogo para selecionar jogadores focados, jogadores atentos. Os jogadores desatentos, sonâmbulos, eles são meio preguiçosos. Então eles olham uma coisa, já tá bom, vai para frente. E eles acabam perdendo dados importantes nessa rapidez líquida. Então, gente, olha, os temas que eu postar nesse grupo, tá? Na próxima fase só vão poder continuar nesse grupo, e não é uma expulsão não, tá? Eu vou pedir que a pessoa, por favor, deixe uma cartinha sincera explicando, olha, não estou conseguindo acompanhar, é muita coisa, eu tenho vários cursos para fazer, coisas importantes, e esse grupo aqui é um grupo apenas de estudo aleatório, eu preciso dar atenção às coisas importantes da minha vida, infelizmente eu não vou poder permanecer no grupo. Pode fazer uma cartinha assim, não tem problema. Mas só vai poder permanecer, continuar no grupo, nesse grupo específico, aqueles que derem atenção ao material que eu disponibilizar. Tá? Eu vou pedir, por favor, façam isso. Eu me comprometo de não colocar uma grande quantidade. Por exemplo, eu coloquei um filme, é um filme, né, para você assistir e tal, para curtir, e coloquei alguns documentários para corroborar a natureza do filme, que é o que eu falaria hoje. Então hoje, tecnicamente, eu daria as explicações de como você, jogador, pode fazer para disponibilizar o processador para receber dados, fazer downloads de informações. Essa técnica, ela é uma técnica autêntica, ela funciona
E os resultados vocês depois pessoalmente verão nas suas próprias assim, observações, tá? Talvez é possível que... Tula, se o seu telefone abriu, querida. Eu quero me retificar. Eu quero Oi. retificar que é o homem que conheceu o infinito. Eu assisti 2 vezes e vi o documentário. Eu pensei que fosse algum outro filme recente. Desculpa. Tá bom. Não, é só em relação ao material que a gente vai disponibilizar aqui, tá? Porque, pessoal, olha, eu preciso que vocês deem atenção ao material para que eu possa continuar falando. Porque não adianta eu continuar falando de um outro assunto se o assunto da pauta está sendo relativizado. Então vai ficar uma sobreposição de informação e no final vira um rebu, né, como o professor Harduin fala, vira um rebu. E esse rebu fica improdutivo porque sobrecarrega o sistema de informação e as peças não são pragmáticas. E a gente precisa de um sistema que seja produtivo, não é, para funcionar realmente, tá? Como eu estava dizendo, por exemplo, é possível que alguns de vocês me considerem uma pessoa muito inteligente. É possível que alguns de vocês até possam me considerar uma espécie de gênio. É possível, tá? Mas eu quero dizer para vocês que é o seguinte: se os dados que estão em mim forem retirados, acabou a genialidade, acabou a inteligência, acabou, né? Fica tudo no básico, no normal do ser humano. Então, se existe alguma inteligência em mim, se existe alguma genialidade, se existe alguma percepção superior de existência que valha a pena ser consumida ou absorvida, essas informações, eu não sou a fonte delas. Algumas metáforas eu crio, porque eu também sou um jogador, eu posso interagir com o programa. E como eu estou jogando online, então eu estou vendo a situação local, eu posso criar metáforas locais. Mas esses conhecimentos não são meus, esses conhecimentos são dados, transferidos, tá? O arquivo não está comigo, o arquivo vem antes de mim. E para que vocês tenham acesso a esses arquivos, vocês precisam a senha de ter acesso ao arquivo direto, para que os downloads sejam feitos diretos no processador de vocês, não necessariamente tenha que passar pelo meu. Cada jogador deve ser um arquivo, um processador independente ligado à fonte. Tá? Então, o meu objetivo não é torná-los dependentes de mim. Inclusive, eu estaria falhando na minha missão se fosse assim. O meu objetivo é que vocês sejam processadores independentes, ligados diretamente, plugados diretamente à fonte do arquivo. Porque é preciso uma variedade de processadores para produzir uma quantidade grande de informações variadas, para fisgar, digamos, as mentes que estão buscando, mas que, por exemplo, não suportariam as minhas metáforas ou não tolerariam a minha forma de ser, mas que conseguiria, por exemplo, aprender da Renata, mas que conseguiriam, por exemplo, absorver da Tula-se. Porém, não quer nem me ver pintado de ouro na vida. Então essa pessoa vai perder a oportunidade dos conhecimentos que estão comigo. Mas adoraria ouvir a Renata falar. Então tem que haver uma variedade de processadores independentes, para que os jogadores tenham a opção de escolher qual vai ser o link que ela vai abrir para poder ter acesso à fonte. Então essa é a minha responsabilidade principal. Tornar os processadores capacitados para fazer a relação direto com a fonte e fazer os downloads diretamente dos arquivos originais. Tá bom? Então, pessoal, não é eu já, mais ou menos, eu já previa isso, né? Então eu já vim preparado justamente para isso, ok? Eu até já fiz os mantras iniciais aqui, tá bom? Eu nem, assim, introduzi os mantras porque eu estava assim, ansioso para falar sobre isso. Daí não é um desabafo pessoal, isso faz parte da disciplina do treinamento do aprendizado do sistema do AK. O grupo Liberação AK é um grupo de liberação. Esses jogadores são candidatos possíveis para a liberação. E esses jogadores candidatos possíveis para a liberação,
terão a responsabilidade de se tornar libertadores dos demais, porque senão não fecha a equação. Aquele que está buscando a liberação individual, até um certo ponto funciona essa ideia. Depois de um ponto para frente já não funciona mais. Muda o contexto. É igual o gesso. Ele é funcional por um tempo. Depois ele pode ser prejudicial. Então, a ideia de evolução individual, de que eu preciso cultivar conhecimento, só funciona até enquanto você não tem o conhecimento.